em Levítico, que é o nosso texto base, 11, 45, para que possamos ler juntos. O tema dessa noite, né, é um povo santo. O tema dessa noite é um povo santo, e esse versículo, ele vai deixar isso bem explícito, né? Levíticos 11, 45. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga EBD. Vou aqui ler com os irmãos. Porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santo, porque eu sou santo. Então, o que eu queria bater com os irmãos essa noite, né? Eu queria dividir essa pequena mensagem em 3 tópicos. Queria falar sobre santidade, porque Deus nos chamou para ser um povo santo, para falar sobre a vida cristã aqui dentro da igreja e a vida cristã também no mundo, né? Quando a gente não está dentro o tempo todo aqui protegido, né? Fechado, nós temos as nossas vidas, e como que é esse nosso cotidiano? E eu sei que a igreja, né, que acredito que a maioria sejam de alguma igreja, não sei se tem visitantes essa noite, mas nada que eu vou falar aqui hoje é novidade, nada. Nada que eu vou falar aqui é novo. O que eu vou falar aqui basicamente, é uma mensagem que Deus tocou no meu coração para que a gente possa voltar lá para a raiz, lá no início, né? E aí eu queria que a igreja me ajudasse, não queria falar aqui sozinha. Então, quando a gente fala sobre santidade, o que significa a palavra santo, igreja? Sei que os irmãos sabem, né? Santo significa separado. Separado do quê? Né? Separado do pecado, porque em Deus não há pecado. E o que significa a palavra pecado, né? Se nós temos procurar pela santidade, por esse processo de santificação, o que significa, né, se separar do pecado? O que significa pecado? Sei que os irmãos vão falar, nossa, ela está buscando o significado das palavras. Eu faço pedagogia, né, então, geralmente, essa parte, né, meio professor minha, sempre vem um pouquinho. Eu sempre procuro, né, o significado das palavras, tudo que eu falo, eu sempre vou lá na raiz. E a gente acaba trazendo isso com a gente também. E pecado é justamente errar o alvo, né? E quem é o nosso alvo, igreja? Nosso alvo é Cristo. Cristo é o nosso alvo. E o nosso objetivo como igreja e como pessoas que aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador é ser um imitador de Cristo. É falar da palavra dele, é falar do evangelho dele. E aqui, quando a gente fala sobre santidade, estou falando muito perto, não sei, vai tudo bem, porque eu não estou acostumada com o microfone, mas quando a gente fala sobre santidade, tem alguns valores que nós não podemos negociar como igreja. E a primeira coisa que nós não podemos negociar é com o pecado. Mas, Bárbara, é muito óbvio, né? A igreja não pode negociar com o pecado. Não, não pode. Mas o óbvio, ele precisa ser dito. O pecado sempre foi pecado. E viver esse processo de santificação sempre foi difícil. Em qualquer época, desde que o mundo é mundo, nunca foi fácil ser cristão. Nunca foi fácil, não foi para isso que Jesus nos chamou, né? Para viver uma vida fácil, embora seu fardo seja leve. Mas nós teríamos desafios aqui, né? Nós teríamos problemas, nós teríamos, enfim, desafios para viver enquanto cristãos. E hoje talvez nós estejamos, não de maneira explícita, mas aos poucos, cedendo ao mundo, como igreja. E por que eu digo isso? Não nessa igreja específica, tá, pastor? Claro que não. Mas quando eu digo de indivíduos, né, que a gente negocia com o pecado, em pequenos detalhes, né? É sobre olhar as nossas redes sociais. Hoje, nas redes sociais, eu vou até voltar um pouco.
antigamente, né, o errado sempre foi errado. O certo é o certo, o errado é errado. Mas até o que eu diria dos tempos antigos para agora é que as pessoas, elas quando cometiam algo errado, né, alguma ação errônea, elas tinham vergonha, elas sentiam vergonha, né? E hoje, muitas das vezes, o que a gente vê não é vergonha, as pessoas já não sentem mais vergonha. O pecado, ele se veste de liberdade, o pecado, ele se veste de expressões, né? É uma forma de expressão, mas ele não se veste de pecado, né? Não é assim que ele aparece. E muitas das vezes, nós como igreja, não percebemos pequenos detalhes. E não falo igreja como um todo, porque eu e os irmãos juntos somos uma igreja, somos indivíduos desse corpo. E nesse corpo, nós não podemos negociar com o pecado. Não podemos. E não estou falando que nós não vamos pecar durante esse período. A santificação é um processo, e não é uma linha tênue, não é uma linha reta. Não, nós temos altos e baixos, mas tem uma diferença. Tem uma grande diferença entre pecarmos porque somos humanos e nós erramos, e pecar porque nós temos um pecado de estimação, porque nós negociamos com o pecado. Porque quando nós erramos, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, fala conosco. Quantas vezes eu já falei, eu já fiz alguma coisa, e depois o meu coração, né, Deus falando ali comigo, não está certo isso. Não é assim que as coisas funcionam. Ou quantas vezes eu, de repente, não percebi de primeira, mas Deus usou outras pessoas para que eu pudesse acordar e perceber, não, eu não estou indo no caminho certo. Esse daqui não é o que Deus planejou para mim, não é essa a vontade de Deus. E muitas das vezes, quando nós temos um pecado de estimação, a gente, enfim, está negociando ali com o pecado e fala, não, mas eu não deixei de ser cristão. Não, eu ainda continuo sendo cristão, mas é só um pecado. Depois eu me livro dele, depois a gente vê isso. É sempre o depois. Depois dá um jeito. Quando eu fizer isso, eu vou me consertar. Quando isso acontecer, eu vou me consertar. E pouco a pouco a gente vai se esfriando espiritualmente. De repente, a gente já, no começo, o Espírito Santo, quando a gente está dentro da vontade do Senhor, toda vez que eu erro, mas eu estou dentro da vontade do Senhor, o Espírito Santo fala comigo. Mas quando nós temos um problema, quando nós temos um pecado, e nós começamos a negociar com esse pecado, aos poucos, a gente não vai mais sentindo culpa. Aquela vergonha, aquela questão de chegar em oração e falar, Senhor, me liberta, você já não sente esse incômodo, você não sente mais esse peso, não sente. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Uma vez eu estava conversando, né, com as minhas amigas, enfim, eu sou líder das Mensageiras, é uma organização missionária, Mensageiras do Rei, é uma organização missionária da Igreja Batista, então tem vários grupos, eu sou da Primeira Igreja Batista de Turiaçu, e lá eu sou líder das Mensageiras do Rei. E aí, conversando com a minha colega, que me ajuda muito também nesse trabalho, que nós preparamos meninas de 9 até mais ou menos 17 anos para não só aprender a palavra do Senhor, mas também saber como evangelizar, como chegar no próximo. Uma vez ela falou uma coisa comigo que era Deus falando, não era ela falando comigo, não, era Deus. Nomeie os seus pecados. Não chegue só na hora da oração e fale assim, Senhor, perdoa meus pecados, amém. Não que nós não possamos falar isso, né? Na hora da oração aqui, Senhor, perdoe os nossos pecados, mas quando você estiver no seu cantinho, ali no secreto com o Senhor, nomeie, fale os seus pecados. Senhor, me liberte da inveja, Senhor, me liberte da mentira, porque nós precisamos, Deus quer que a gente se abra, Deus quer que a gente fale qual é a nossa real dificuldade, né? Qual é nós temos limites, né? E Deus sabe disso, mas Deus quer falar conosco, e Ele quer que a gente abra, Ele quer que a gente peça ajuda, Ele quer trabalhar no nosso coração. Então, quando estiver no seu secreto, fale com o Senhor, nomeie os seus pecados, tenha uma conversa profunda com Deus, porque muitas das vezes o que pode acontecer é que nós conversamos mais profundamente
com amigos que estão do nosso lado, mas não temos uma conversa profunda, uma conversa de verdade com o Senhor, que não é aquela conversa, Senhor, obrigado pelo dia de hoje, perdoe os meus pecados e amém. Não, não é isso que Deus quer contigo. Deus quer um relacionamento profundo. E muitas das vezes, como igreja, a gente pode acabar negociando com o pecado. Aqui eu falei como indivíduo, mas como igreja também. O anseio das igrejas hoje, muitas das vezes, por querer ter uma igreja cheia, querer ter uma igreja, às vezes, com quantidade de pessoas, acaba cedendo por eventos que, muitas das vezes, não é ali a vontade do Senhor. Não foi feito, aquilo ali não foi planejado no coração de Deus. Foi planejado no nosso coração porque a gente queria que viessem pessoas. Amém se vier, porque é para isso que nós estamos aqui, né? Nós estamos para evangelizar. Mas também não podemos querer tornar a igreja de uma forma assim. É bom ter eventos, né? Não é que isso seja errado, mas não pensar somente nisso, em coisas diferentes. O que convence do pecado é o Espírito Santo. E não tem pastor de fora que vai vir, não tem, enfim, atividades dinâmicas que vá converter uma pessoa, né? É o Espírito Santo de Deus, é Ele quem vai converter essa pessoa. E muitas das vezes, como igreja, nós podemos nos sentir tentados a querer tornar a igreja mais legal e, em vez de falar da verdade, que a verdade é que nós temos que aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, ou nós iremos para o inferno. Porque o inferno existe, irmãos. E nós todos sabemos disso. E muitas das vezes, para que a igreja se torne mais atraente, nós negociamos valores como a verdade. Que por mais que seja pesada, essa é a verdade. Por mais legal que a pessoa seja, se ela não aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, ela não vai para o céu. Por mais boa, né, que aos nossos olhos ela possa parecer, se ela não tiver o Espírito Santo, se ela não aceitar o Senhor, ela não vai. E muitas das vezes nós podemos querer nos sentir tentados, como igreja, na hora de dar a mensagem, na hora de organizar, assim, como um povo de Deus, o povo santo, querer parecer mais legais e querer tirar um certo peso da verdade para tornar a igreja mais atraente. Eu vou deixar até aqui o Salmos 84:10, que fala: porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferi estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. E falando sobre a santidade, nós também falamos na nossa vida cristã, aqui dentro da igreja, né? Quando nós estamos aqui em união. E esse seria o segundo tópico. E a primeira questão que eu queria, se os irmãos puderem abrir a Bíblia junto comigo, em Salmos 133, 1, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, e como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E como igreja, nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar unidos, né? E vou pedir para que os irmãos abram agora em Mateus 18. Mateus 18, 21. Mateus capítulo 18, versículo 21. Aqui falando como igreja. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Quando nós falamos sobre o nosso comportamento cristão aqui dentro da igreja, a primeira coisa que Deus falou comigo é sobre
o irmão, sobre perdoar o próximo. Porque muitas das vezes, lá fora, quando nós brigamos com alguém, enfim, acontece alguma questão, nós perdoamos mais rapidamente do que aqui dentro da igreja. Por quê? Como pessoas, todos nós temos comportamentos diferentes, temos personalidades diferentes. E é claro que nós não vamos concordar em tudo sempre, né? Enfim, e conviver com pessoas como um todo é difícil. Mas como igreja, nós precisamos estar unidos. A igreja não pode ter panelinhas. A igreja não pode estar separada em grupos. Não pode estar assim. A igreja precisa estar unida, para que o inimigo não venha querer dividir justamente, que o Espírito Santo não possa ali habitar naquele lugar. Muitas das vezes, as pessoas acabam se dividindo, ficam chateadas e não falam. Elas não falam, olha, irmão, eu fiquei chateada porque de repente você falou isso me magoou. Elas não conversam e aí vão se separando. E a igreja vai se separando. E não é isso que Deus quer para nós. E a outra questão em que eu entro aqui e falo é sobre a obediência. Porque dentro de casa nós temos duas pessoas a obedecer, pai e mãe. E dentro da igreja a gente também tem uma hierarquia. Nós temos o pastor. E muitas das vezes nessa geração atual é difícil receber a geração querer aceitar quando o pastor vem conversar e falar sobre mudar algumas atitudes. Porque o pastor, ele tem uma responsabilidade espiritual sobre nós. Ele tem essa responsabilidade espiritual, porque nós somos ovelhas e ele está aqui para cuidar de nós. E quando for no juízo final, tenho certeza que o Senhor vai cobrar sobre essa responsabilidade do pastor. E nós, como igreja, nós precisamos estar abertos quando o pastor, ou enfim, quando os líderes vierem conversar conosco. Eu estou aqui, estou com os irmãos, estou muito feliz, né? Mas para eu estar aqui, né, teve um evento anteriormente, é FEUPA que chama, correto? O aniversário da FEUPA, das presbiterianas. E quando eu fui pedir permissão, quando eu fui dar a mensagem, a primeira coisa que eu fiz foi procurar meu pastor, para pedir permissão. Pastor, está tudo bem? Eu posso ir lá dar a mensagem? Não porque, enfim, não estou fazendo nada de errado, mas é meu pastor. Ele precisa estar ciente ali da minha vida espiritual. Ele precisa estar de acordo. E aí o pastor falou comigo, Bárbara, tudo bem. Se a igreja te chamar, enfim, outras igrejas vierem também a te convidar a dar mensagem, tudo bem, por mim, você dar a mensagem. Eu só peço uma coisa, nos dias de domingo, quando nós temos atividades, você não negociar esses dias, porque esses dias você vai acabar desfalcando ali, né, onde a nossa igreja. E eu falei, tá bom, pastor, total sentido, né? Então, domingo não é um dia negociável. E quando eu recebi o convite, né, eu fiquei muito, muito contente, fiquei feliz, fiquei grata de poder estar aqui. Mas eu sei que eu estou debaixo ali da obediência do pastor. E é importante que nós também estejamos como igreja dispostos, aptos a receber ali o que no meu trabalho, né, a gente chama de feedback, que é, no caso, trazendo aqui uma relação do meu trabalho, a gente tem ali uns pilares, e nós falamos muito sobre feedback, que é basicamente a pessoa chegar ali e falar o que ela pode melhorar, enfim, mas enquanto igreja, poder ter a liberdade, é claro, né, de forma estruturada e correta, chegar no irmão e falar, irmão, isso que você não está fazendo não é correto. E não ficarmos estressados, não nos deixarmos ficar bravos e simplesmente ignorar ou não querer se dividir enquanto igreja. Eu não aceito que eu fiz, que tal ação minha, de repente, a igreja não concorda. Não é isso que Deus quer para nós enquanto igreja. E outra questão, né, em que eu falo em relação à igreja é sobre nós termos todo um cuidado com a igreja, com esse momento que nós temos aqui. Deus, dando um contexto, né, que a gente pegou esse livro de Levíticos como versículo base,
Um pouco antes, no livro de Êxodo, nós vamos ter ali Deus libertando, né, o povo de Israel do Egito. E nos livros que se sucedem, né, Deus, em Levítico, nesse versículo específico, Deus fala: separei vocês com um propósito. O propósito que seja um povo santo, a minha nação, a nação santa. E Deus, ele fala, é um Deus de detalhes. É um Deus que se importa com a gente em pequenos detalhes. Eu gosto muito, particularmente falando do livro de Êxodo, porque quando fala ali sobre a libertação do povo de Israel, né, do Egito, eu cheguei a estudar depois, enfim, mais especificamente, e foi quando eu vi o quão detalhoso, né, é nosso Deus. Até as pragas do Egito, tudo isso tinha um contexto. Não foi, resolvi jogar essa praga, não. Tem um motivo pelo qual as coisas aconteceram, como aconteceram, e foi estudando ali que eu vi que tudo ali tinha um significado. E aqui dentro da igreja, nós temos ali que ter o propósito de estar firmes em Cristo. E também tem uma questão que é Cristo, ele é o centro, né? Ele é o centro. E tudo que fazemos aqui é para Ele e por Ele. Mas temos que ter certos cuidados, irmãos. Cuidados com a vestimenta, porque quando eu falo que Deus é um Deus de detalhes, é porque Ele também se importa com as nossas vestimentas. E eu não digo de estar extremamente arrumado, não é essa a questão, né? Nós estamos indo na casa do Senhor, com certeza nós temos que ir bem arrumados, bonitos, mas ter cuidado dentro das nossas vestimentas aqui dentro. Porque Deus não se importa, isso é só um detalhe, a minha roupa não diz nada. Não diz. Ela diz sim. A sua roupa diz. E ela disse o que ali, naquele momento, você está se importando. E como igreja, pequenos detalhes como roupas, elas precisam estar alinhadas, né, enquanto igreja. Muitas das vezes a gente se arruma, né, para ir para uma festa, quem dirá para vir aqui na casa do Senhor. E o terceiro tópico, já estou finalizando a mensagem, talvez eu seja um pouco rápida, né, sou um pouco objetiva, um pouco sucinta ali, mas é falando sobre como o comportamento cristão aqui fora da igreja, né? Porque, como eu falei, ser cristão dentro da igreja não é fácil, mas é um pouco mais fácil do que ser cristão do lado de fora. Porque do lado de fora nós vamos nos deparar com algumas questões, com alguns problemas, com alguns conflitos. Eu já contei isso em uma mensagem anterior, né, mas eu vou trazer novamente, que eu faço pedagogia na Unirio, não sei se vocês conhecem, né, é uma universidade federal do estado do Rio de Janeiro. Ela fica na UCA, no final do mundo, bem longe mesmo, assim. Não é caminho para nada ainda por cima, né? E chega de noite, eu saio da universidade, tenho que pegar um ônibus para conseguir pegar um metrô, para chegar lá em colégio e pegar outro ônibus para chegar em casa, porque realmente é uma universidade muito distante. Mas não é esse o caso. E dentro da universidade, quando eu entrei, eu acho que foi o meu maior choque. Foi quando eu saí, assim, de certa forma, da bolha que eu tinha ali, né? Porque eu fui criada, né, dentro de um lar cristão, desde pequena. Eu tenho, né, eu tive contato com Cristo desde pequena. Me converti definitivamente aos 14 anos de idade, foi quando eu aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador. Então, eu não tinha ali muitas experiências, mas quando eu entrei na universidade, tinham pessoas ali muito diferentes e com personalidades muito diferentes. E muitas vezes a minha fé foi posta à prova. Quando eu fiz uma matéria, se eu não me engano, era currículo. Olha, não tem nada a ver, né? Currículo. A professora, dentro de sala de aula, ficou estressada ali, porque acabou, por algum motivo, de alguma forma, vindo falar sobre religião, né? E ela ficou estressada, porque em pleno século XXI existem pessoas que aceitam, existem pessoas que acreditam em Deus. Existem pessoas
que tem um relacionamento com Jesus, né? E ela ali, entre aspas, falando, porque ela não acreditava. E aí ela falou, não temos como dar prosseguimento à aula se todo mundo ainda estiver dentro dessa bolha, dentro dessa questão. A igreja foi criada para manipulação e falando ali diversas coisas que não tinham nada a ver com a matéria, porque a matéria era de currículo, né? E eu cheguei para a professora, eu falei assim, professora, eu não vou assistir a aula, porque assim, a senhora não está dando aula. A senhora não está dando aula, a senhora está ali implicando ali com a nossa fé. E ela realmente não quis abrir mão, ela não quis ir para trás. Ela queria que todo mundo ali concordasse para que desse continuação à aula. E eu não concordei. E eu fui embora nesse dia um pouco estressada, né? E depois eu pensei assim, essa professora vai me repetir. Porque eu falei, olha, professora, a senhora não está dando aula. Eu fui sincera, a senhora não está dando aula. Não está, a senhora está implicando aqui com a nossa fé. Uma menina, inclusive, né, chegou a ficar um pouco emocionada, ela ficou um pouco abalada, chorou. Enfim, eu conversei com ela. Infelizmente é assim. E eu fui embora. E eu pensei assim, essa professora vai me repetir. Mas, graças a Deus, eu não sei de verdade o que aconteceu. Cheguei a entregar um trabalho para ela, ela me devolveu. Né, não chegou nem a olhar o trabalho, ela me devolveu. Eu fiquei nervosa nesse dia, eu falei, ela não aceitou o trabalho. Agora, realmente, fui repetir. Mas, para a honra e glória do Senhor, eu passei na matéria. Ela não me repetiu, ela não implicou comigo. Né? Mas Deus sabe de todas as coisas. E quando a gente fala, né, sobre ser cristão, exatamente lá fora, as pessoas sabem que você é cristão, sem você precisar falar. Ou quando você fala, será que as pessoas se surpreendem? E elas falam, nossa, você é cristão? Não, porque eu nem imaginei que você seria. Para mim, isso seria até uma ofensa. Porque não é essa a ideia que nós temos que passar. Eu gosto do exemplo das irmãs, geralmente das igrejas da Assembleia. Que quando você olha a Assembleia, geralmente você identifica o irmão. Elas têm um modo de se vestir, um modo de agir, e de longe você fala, aquela pessoa é cristã. Né? Aquela pessoa carrega, não é nem por ser Assembleia, enfim, mas por ter uma certa identidade. Porque é isso que eu busco na minha forma de falar, na minha forma de vestir, ter ali a identidade de Cristo, né? Passar essa identidade como cristã. E essa é a pergunta que eu peço para esse povo, hoje que eu falo com vocês, é se perguntar, as pessoas sabem que eu sou cristão, sem eu precisar falar? Será que as pessoas se surpreendem comigo quando eu falo que sou cristão? Porque se isso acontece, tem alguma coisa errada. Isso não está certo. E lá nas Mensageiras do Rei, como eu tinha mencionado, né, que somos uma organização missionária, esse ano nós temos o pré-congresso e nós temos o congresso lá onde nós unimos por Rede Norte, enfim. E temos provas, elas fazem provas, elas participam de dinâmicas. E lá dentro nós temos o tema que diz assim, o tema é Mensageiras do Rei, florescendo onde Deus me plantou. E como igreja, esse tema eu achei um tema tão lindo para esse ano, florescer onde Deus me plantou. Como igreja nós temos que florescer. Onde a igreja está, o inimigo tem que dar 2 passos para trás. Porque como igreja nós temos que nos posicionar. E como igreja, nós temos que dar frutos. Como pessoas e como igreja, nós temos que dar frutos. E que frutos nós damos hoje? Nós damos frutos, né? É essa a questão que a gente tem que se perguntar. Porque para dar frutos, nós temos que estar alinhados na presença do Senhor. Temos que ter um relacionamento profundo com Deus, porque nós não damos frutos, é o Espírito Santo que dá. E para isso nós temos que nos deixar ser usados. E lá dentro, né, nós temos os 5 ideais das mensageiras, que fala assim, os 5 ideais viverei em Cristo pela oração, crescerei em sabedoria pelo estudo da Bíblia, reconhecerei a minha mordomia, enfeitar-me-ei com boas obras, aceitarei a responsabilidade da grande comissão.
E aí cada um desses versículos são os nossos 5 objetivos, né? Nossos 5 ideais, nossos 5 objetivos, em que nós falamos, né? Viverei em Cristo pela oração. É isso que nós batemos com elas, né? Tudo que você fizer, peça a Deus direcionamento, como igreja principalmente, né? Nós pedimos direcionamento para que o culto seja de acordo com a vontade dEle, para que tudo que nós façamos, né? Todas as ações que a gente faz, possa ser de acordo com a vontade dEle. Crescerei em sabedoria pelo estudo da Bíblia. Nós precisamos estar vivos na palavra, nós precisamos não só ler a palavra, mas buscar praticar o que a palavra nos diz, né? Viverei em Cristo pela oração, crescerei em sabedoria pelo estudo da Bíblia, reconhecerei a minha mordomia. E como igreja, nós precisamos reconhecer que nada é nosso, nada aqui é nosso, nem nós mesmos, porque não sou eu, mas Cristo vive em mim. Então, como igreja, nós temos que reconhecer que nada é nosso, e que nada aqui é para nós, e que tudo aqui é para que a gente possa cuidar das coisas dele até que ele venha, né? Até que ele retorne. E aí eu estou falando aqui, irmãos, porque eu falo na ordem para lembrar. Virei em Cristo pela oração, crescerei em sabedoria pelo estudo da Bíblia, reconhecerei a minha mordomia, enfeitar-me-ei com boas obras. Enfeitar-me-ei com boas obras é não... Quando a gente se arruma, né? E eu gosto muito de acessórios, estou aqui com os anéis, cordãozinho, um brinquinho. Mas enfeitar com boas obras é se enfeitar com pessoas que vão te fazer crescer espiritualmente. É estar com pessoas que ali você sabe que essas pessoas elas têm o mesmo propósito que você, que é Cristo. Porque muitas das vezes, nós, quando eu falo igreja, porque sempre que eu falo igreja, eu nunca olho para o conjunto, geralmente, né? Eu olho para pessoas, mas é buscar pessoas que estejam no mesmo propósito. Eu tenho colegas, né? E eu fico muito triste de, às vezes, ver pessoas se afastando porque elas cismam que não existe influência. Ah, esse negócio de influência não existe, eu não me influencio. Todos nós nos influenciamos. Tudo, tudo. A gente influencia e somos influenciados também. E nós, como igreja, precisamos estar atentos, né? Como pessoas ali, de quem nós estamos cercados. Verei Cristo pela oração, crescerei em sabedoria pelo estudo da Bíblia, enfeitar-me-ei com boas obras, aceitarei a responsabilidade da grande comissão. Está correto? E finalizando aqui, né? Para nós igreja, estarmos no processo ali de santidade, procurarmos ser o povo santo, nós precisamos ter ali o nosso propósito. E lá na carta de Filipenses, né? Quando tem um versículo que vai falar assim, Filipenses 3:14, em que ele vai falar assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por quê? Porque tem um alvo. A igreja, esse povo santo, esse povo escolhido, para ele se comportar como tal, ele precisa ter o propósito dele muito alinhado, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter ali Cristo como centro e tudo que fizermos por Ele e para Ele, porque senão nós vamos ali esbarrar em qualquer outra questão, mas não no Senhor. E como igreja nós precisamos, nesse mundo em que nós, enfim, vivemos de influência e influenciamos, nós precisamos se comportar como tal. Porque a palavra, ela convence, né? Quando nós evangelizamos outras pessoas, sempre fica uma sementinha ali, né? Uma pessoa evangeliza, outra pessoa evangeliza, e aí alguém vai lá e visita a igreja, então a igreja lá deixa uma sementinha também, outro rega. Mas o exemplo não. O exemplo arrasta. O exemplo, sim. Quando a pessoa vê que você não está só falando da mensagem, mas você também está vivendo essa mensagem, aí sim, a pessoa se sente mais ainda ali a pensar, nossa, eu quero ter esse relacionamento com Deus, eu quero viver isso que eu estou vivendo, eu vejo você viver ali com Cristo. Eu tenho um colega de trabalho, tenho um carinho muito grande por ele, e ele acabou se machucando, enfim, como sempre acontece, né? Às vezes acontece alguma coisa dentro da igreja, ele nunca foi membro ativo, nunca foi membro de uma igreja, mas acabou, enfim, se chateando com algumas questões. E, enfim,
não foi pelo meu comportamento, não, minto, né? Desculpa. Não foi pela mensagem em que eu falei ali que ele tem se relacionado mais com Deus. Porque não dá. Estou dentro do trabalho, muitas das vezes não dá ali para ficar conversando, né? Não dá para parar, sentar, conversar muitas das vezes, mas pelo meu comportamento, eu já vejo algumas mudanças nele, né? Esses dias, quando ele estava trabalhando, ele começou a colocar um louvor, né? Eu gosto de brincar com ele, enfim, e ele fala assim: "Ah, Bárbara, gostei desse louvor aí que você indicou", enfim, e eu tenho fé que, em nome de Jesus, ele vai aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, né? Eu não me dou aqui como exemplo, como a ser seguido, não é isso, né? Porque o exemplo que nós temos que seguir é Cristo. Mas falando da minha vivência aqui, como qualquer uma de vocês, como qualquer um de vocês, enfim, que tem vivido essa vida cristã desde os 14 anos de idade, e sei que sou jovem, né? Então, assim, tenho muita coisa para viver, mas como líder hoje das Mensageiras do Rei, eu tenho pedido muita sabedoria, muito direcionamento a Deus para que eu possa continuar. Agradeço, né, aos irmãos, agradeço à igreja pela oportunidade. Sei que a mensagem foi um pouquinho rápida, mas é porque eu sou um pouquinho assim também, meio disparada quando vou falar, mas agradeço.